Para mim é sempre alegria. Estava ali cantando essa última musiquinha. É tão gostoso ser de Jesus. Eu queria que o povo entendesse, né? Aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, entendesse que quando a gente fala que é muito gostoso caminhar com Deus, é porque é muito gostoso mesmo. Amém? E a gente fica vendo assim, o que Deus tem feito, né? A gente entrar... Hoje eu entrei aqui na igreja pela primeira vez que eu vi as luzes. Depois vimos lá no banheiro, né? Pintaram os banheiros. Tudo o pessoal fazendo. Você quer trabalhar na casa do Senhor? Tem sempre alguma coisa para fazer. Fala aí para o teu irmão. Tem sempre alguma coisa para fazer. Fica pensando que aqui não tem nada. Mas já tem, todo mundo já está fazendo tudo. Tem espaço à beça para trabalho, viu? Porque o trabalho do Senhor, a casa do Senhor, tem muita coisa que precisa ser feita. Amém? Então, quando você tiver uma oportunidade, voluntarie o seu serviço, porque é para o Senhor e vale a pena. Amém? Não é interessante que hoje, no mesmo dia, a gente tem motivos de alegria e tem motivos de tristeza, né? Há 2 semanas exatamente, nós celebramos o nascimento da Seara. Porque há 15 anos atrás, quando nós começamos o trabalho, 2 semanas depois exatamente aconteceu o 11 de setembro. E hoje está fazendo 15 anos. O mundo todo está lembrando disso. E nós lembramos também. Hoje eu estava assim meditando sobre as coisas, falando com o Senhor, e eu estava me lembrando o que aconteceu nesse dia há anos atrás. Essa cidade que é um burburinho virou uma cidade fantasma. A International Drive não tinha nenhum carro passando. Eu me lembro, eu e o pastor passando de carro, a gente passando de carro, olhando, falando, meu Deus, mas não é possível. Deserto. Mas eu fico pensando, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo nessa cidade, estava também começando este ministério. E nesse ministério muitas vidas têm sido salvas, como a gente falou naquele vídeo. Muitos casamentos aconteceram, muitas crianças nasceram. Muitas crianças nasceram aqui. E a gente para olhar e ver assim, como que Deus faz as coisas na nossa vida é assim. No mesmo dia, você pode estar agradecendo a Deus porque um bebê está nascendo. E o bebê da Heloísa Rosa está nascendo hoje, em nome de Jesus vai dar tudo certo, já deu, em nome de Jesus. E num dia nasce uma criança, no mesmo dia morre outra pessoa. E Deus está sempre usando todas as circunstâncias para falar conosco. E eu quero que você abra a sua Bíblia hoje, porque hoje nós vamos meditar nisso. Meditar como que Deus, Ele faz as coisas de formas diferentes. Queria que você abrisse em 2 Reis 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Essa palavra, meus queridos, eu levei a coisa de 2 semanas também. Nós tivemos o café dos pastores de Orlando, e eu levei essa palavra. E quando eu estava pensando e falando com o Senhor, o que eu levaria? O Senhor falou, é essa palavra mesmo que é para você levar. Eu achei interessante e Deus começou a mexer nela e mexer no meu coração. E eu fiquei muito impactada com as coisas que o Senhor falou aqui conosco. Então vamos lá. 2 Reis 5, de 1 a 14. Diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar
ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia! Texto poderoso. Talvez você já tenha ouvido muitas pregações sobre isso e a gente para olhar e fala: meu Deus, que poderoso fazer as coisas que o nosso Deus nos ordena fazer. Hoje nós vamos olhar para esse texto com a perspectiva de um homem bom, porque esse homem era um homem bom. É interessante porque algumas pessoas cristãs mesmo, elas ficam com uma impressão errada das coisas. Por quê? Elas olham para pessoas e dizem assim: não, para ser bom tem que ser cristão. Não é bem assim. Não é bem assim, porque existem muitos homens, muitas mulheres que não conhecem a Jesus ainda e que são pessoas boníssimas. É ou não é? Eu me lembro do meu pai. O meu pai, ele passou a vida inteira fazendo coisas maravilhosas. Eu aprendi a ser uma boa anfitriã com meu pai, com minha mãe. Por quê? Porque eles não eram cristãos, eles tinham um título de cristão, né? Uma vez por ano eles iam na igreja e tal. Então, né? Fingia que estava tudo bem, né? Estava tudo legal, porque é cristão. Não, mas não era muito, não. Ninguém lia a Bíblia em casa, ninguém orava, ninguém fazia nada dessas coisas. E, no entanto, eles eram pessoas muito boas. Naamã era uma dessas pessoas. Ele era um homem bom. Ele fazia coisas boas. Mas, mesmo sendo pessoas boas, não estão livres de passarem por uma tribulação, por uma dificuldade. E no caso de Naamã, ele pegou lepra. Gente, lepra é coisa pesada. Pensa num negócio difícil que é lepra. Sabe o que é lepra, né? É aquela doença que vai arrancando, não é só a pele, não, é a carne. Quando o normal, e eu acho muito interessante nesse texto, que a lepra, uma das primeiras partes que atua é no nariz, na orelha, são nessas partes externas, nos dedos. Os dedos literalmente caem.
Os pedaços do nariz, o nariz fica todo corroído, cai tudo. Orelha, cai. Então, assim, é uma coisa horrorosa, uma doença horrorosa. E esse homem, ele adquiriu essa lepra, mesmo sendo um bom homem, mesmo sendo um homem que a gente vê pela história, ele tinha recebido uma menina na casa dele, uma menina judia, que estava na casa dele, e ele estava tratando da menina direito, e ela foi e conversou com eles e falou, poxa, se o meu Senhor tivesse ido lá em Samaria, tinha um profeta que poderia trazer a cura para ele. A gente para olhar e a primeira coisa que me impactou foi exatamente isso. Foi que pensar assim que Naamã, com tudo que ele era um general, ele era um homem ele era um homem que estava numa posição privilegiada, ele tinha um problema. E aparentemente esse problema não era visto por ninguém. Porque se ele tivesse uma lepra que tivesse aparecido no nariz dele, ele muito provavelmente não estaria onde ele estava. Ele não teria o cargo que ele tinha. Porque a lepra, ela é transmissível. Ela é transmissível. E muito transmissível. Então, ele tinha uma lepra que estava escondida. Ele tinha uma roupa que era muito bonita, porque generais, comandantes, eles usam roupas bonitas. E aí é que começa Deus a falar profundamente no meu coração. Que muitas vezes nós andamos com roupas muito bonitas, com aparência muito bonita, mas por dentro nós estamos leprosos, cheirando mal, corroídos e transmissíveis. Meu Deus, isso me sacudiu. Sabe por quê? Porque a sua roupa bonita, a minha roupa bonita não pode esconder nada diante de Deus. Ele vê tudo. Ele vê tudo. E muitas pessoas acham que porque ela tem uma palavra muito bonita, porque ela fala coisas muito bonitas, ela finge muito bem. Ninguém vai saber o que está por debaixo das roupas. Então, a primeira coisa que Deus fala ao meu coração é: cuidado. Cuidado com aquilo que você traz por debaixo. Aquilo que está lá dentro de você, aquilo que ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, quem é você? Quando ninguém está nos vendo, o que é que nós fazemos? Qual é o tempo que nós realmente passamos com Deus? Será que nós estamos passando esse tempo com Deus? Ou nós estamos leprosos e com uma capa muito bonita por fora? Então, a primeira coisa que veio, assim, foi bem pesada, né? Deus falou muito forte comigo. E eu falei, Senhor, isso é muito forte. Muito forte. Naamã, ele tinha todas essas situações e ele chegou e falou pro rei dele. Ele falou, olha, eu preciso ir lá. Eu não sei se ele falou, olha, eu tenho lepra. Eu não sei se ele falou que ele precisava de uma cura, ele precisava ir lá. E o rei falou, vai lá e vai ser curado, vai ser tratado, não tem problema, vou te mandar uma carta. Vou te mandar uma carta para o rei lá para poder te receber e vai dar tudo certo, vai ser muito bom. E ele sai com aquela carta crente que vai chegar lá, estou dando carteirada. Pá! Tá vendo? O rei tá me mandando. Trata de bem de mim, hein, gente? Olha aí, presta atenção. Quem tá me mandando? O meu rei. Tá me mandando para a sua terra. Interessante, porque com tudo que ele estava doente, precisando e tudo, aquela parte dele ainda estava viva, bem viva. E o interessante é que ele estava pensando, o rei dele achava que mandar uma carta, mandar ouro, prata, quilos e quilos, mudas de roupa, seria suficiente para, de repente, comprar um milagre. Mas o que nós vemos aqui, claramente, é que a moeda corrente do céu é outra.
Aleluia. A moeda do céu é completamente diferente. E quando nós paramos para olhar, a gente sabe que sem usar essa moeda não vai vir milagre, amém? Então nós temos que usar essa moeda. Queridos, não existe saída para nós se nós não estivermos ligados com o nosso Deus. Não existe saída para nós, não existe milagre, não existe casamento abençoado, não existe nada na nossa vida se nós não estivermos com Deus. Não ande pela carne, a sua carne, ela produz lepra. A minha carne produz lepra, não é outra coisa. Nós não podemos andar na carne, amém? Então, primeira coisa que tem que ficar na nossa cabeça: sai do ambiente da carne, porque a carne traz lepra. Se não houver arrependimento, se não houver mudança de caminhada, ela traz lepra. Ela tira pedaços de nós. Muitas pessoas andam chorando por essas ruas, chorando, desesperadas por uma ou por outra razão. Sabe por quê? Porque elas têm uma lepra dentro delas. Elas têm uma lepra dentro delas, porque não conseguem sair da carne, andam com a carne, se alimentam de coisas carnais, não se envolvem com as coisas espirituais. Pensam que estão enganando a Deus. Pensam que eles podem enganar. Eu estou bem arrumadinha aqui, ninguém vai saber que aqui a minha perna está toda arrebentada. Eu não tenho, está vendo o osso. Gente, em nome de Jesus, o nosso tempo é pequeno. O nosso tempo é muito, muito pequeno. Nós temos que nos esforçar para caminhar nos caminhos do Senhor. Amém? E eu quero que você preste bem atenção nisso. Interessante que ele chega lá e o profeta vai ao encontro dele. E ele manda as instruções para o servo. Pode se lavar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. Nem conversou com ele, com Naamã. Naamã chegou lá, ele nem chegou lá. Aí, nessa parte, eu estava assim, eu falei, Senhor, que coisa louca. Isso é muito doido. Aí me veio uma música na cabeça. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Nem o cristão, nem o ateu consegue explicar como que Deus faz. O que Deus vai fazer? Ninguém explica Deus, mas uma coisa é verdadeira. A misericórdia dele é tão grande, a graça dele é tão grande, que essa graça nos abraça e nos cura e nos transforma e nos faz caminhar novamente. Tudo muda quando nós temos um encontro verdadeiro com esse Deus. Tudo muda. E quando eu parei para pensar nisso, eu falei, Senhor, como que foi isso? Nesse momento você para assim, se diz assim, para tudo que agora eu quero entender. Por que Deus fez isso com o pobre do Naamã? Porque eu já pensei isso, uma vez eu estava lendo essa passagem, eu pensei assim, coitadinho, Senhor, por que tu fizeste isso com ele? Ele deve ter se sentido super mal, isso fez mal para a autoestima dele. Foi lá embaixo, porque a pessoa, já pensou, você chega, né, todo arrumadão, vai lá, chega na porta do profeta, o profeta manda o servo dele e diz assim, vai lá e mergulha 7 vezes lá naquele rio, todo bagunçado, todo sujo. Aí o cara olhou e ele falou, ficou chateado, saiu de lá zangadão. A Bíblia diz que ele saiu furioso. Ele era um general, gente. Já viu general furioso? É pesado o negócio. É pesado. E ele saiu com muita raiva.